Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes e aos que nos ouvem através da sessão online e nos ouvirão também através da Rádio Pomerode na quarta-feira. Gente, quero mencionar aqui não um ofício, né, mas uma mensagem que todos aqui receberam hoje à tarde, inclusive foi divulgado aí no Facebook, no grupo Todos pela Liberdade de Expressão, acho que esse é o nome do grupo, agora se não me falha a memória, pela Cleide Campion. Pessoal, várias são as críticas em relação às ações do GETRAN. Algumas diria legítimas e outras não. E, para tanto, destaco alguns pontos. Vários foram os pedidos da comunidade pela instalação de lombada eletrônica, pela instalação de travessia elevada, pela fiscalização mais rigorosa em alguns locais da cidade, pela orientação, campanhas educativas, saídas de estabelecimentos de ensino nos eventos e tantos outros. Enfim, a fiscalização é uma das atribuições do órgão e colabora, quer queiramos ou não, com a redução de infrações de acidentes no trânsito. É importante lembrar que o órgão possui um número reduzido de servidores e, consequentemente, não atende satisfatoriamente toda a comunidade. Porém, não posso concordar que os servidores da GETRAN sejam hostilizados por uma promessa de campanha infundada e não cumprida, por aqueles que disputavam cargos ao Poder Executivo Municipal. Quem merece as críticas, quem merece tal julgamento, são os que prometeram uma nova cara ao GETRAN. E digo mais, o que está faltando a esta gestão é gestão e ainda transparência. Então, como na sessão passada da Câmara de Vereadores de Pomerode, várias críticas foram tecidas pelos vereadores devido à instalação de mais lombadas eletrônicas, devido ao uso de radar estático, sugiro que os nobres vereadores ou as comissões competentes requeiram a realização de audiência pública sobre o tema. Se houver muita burocracia, que realize uma reunião pública. E que nesta audiência pública ou reunião pública, autoridades, servidores públicos da GETRAN e da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, órgão que faz parte desta secretaria, entidades da área de trânsito, especialistas ou outras entidades debatam a necessidade de Pomerode adotar, em alguns trechos, 50 km por hora, a necessidade de Pomerode instalar mais lombadas eletrônicas, o número de acidentes com óbito e sem óbito nos últimos 5 ou 10 anos em Pomerode, as causas das infrações mais cometidas em Pomerode e outras situações, que o horário da audiência pública ou reunião pública seja compatível para que a comunidade se faça presente e ainda que seja transmitida através das redes sociais. O aqui exposto será encaminhado para todos os vereadores, né? Afinal, a Casa de Leis é uma casa de debates e é a casa do povo. E o debate ouvindo todas as partes colabora com a democracia e com o resultado saudável. Atenciosamente, Cleide Campion. Quero aqui, de certa forma, parabenizar a Cleide Campion por ter levantado essa questão. Afinal, eu concordo que esse debate ele merece uma reunião pública aberta a todos os munícipes ou até uma audiência pública, caso exija um pouco mais de seriedade. Por quê? Porque só assim, gente, a gente pode chegar nas verdades, e não em boatos, conversas, né, que são jogadas ao vento durante as semanas, onde que, né, até semanas atrás, né, próprias palavras aqui do nosso prefeito Hércio Krick, as lombadas eletrônicas eram as únicas saídas necessárias para a redução de velocidade, pois faixas elevadas eram proibidas através de uma determinação do CONTRAN, a qual estaria proibindo a instalação de faixas elevadas onde quer que pudesse ser instaladas aqui em nosso município. O CONTRAN tem uma determinação de número 738, né, do dia 6/9/2018, né, onde que, lendo aqui essa determinação do CONTRAN, ela não proíbe nenhuma instalação de faixa elevada aqui em nosso município. Mas foi propagada essa informação para o nosso prefeito, tanto para mim como para outros vereadores aqui desta casa, de que esta resolução proíbe, né, o que é uma mentira ou, né, na menor das ocasiões, algum mal entendido por parte do nosso prefeito municipal. Espero, né, que seja mais mal entendido, né, do que uma falácia. A única questão, né, que esse CONTRAN aqui exige é de que, né, uma faixa elevada não pode mais ser instalada isoladamente, né, ela tem de ser acompanhada por um sistema de controle de velocidade por equipamentos, ou seja, né, adicionando as lombadas eletrônicas, ou, né, por alterações geométricas, a diminuição da largura da via, a imposição de circulação com trajetória sinuosa, dentre outras questões que sinalizam melhor a faixa elevada ou que deem uma redução prévia aos veículos
né, que estão aí para passar por ela. Ou seja, ela não proíbe nada, né? Mas fora falado, inclusive, eu acredito que um vereador defendeu, né, essa tese em sessões passadas de que era proibido através dessa resolução do CONTRAN. Ou seja, gente, provando aqui por A mais B de que esta resolução não proíbe nada, eu volto aqui a defender a instalação das faixas elevadas. Eu já cansei de falar aqui que uma vez a faixa elevada instalada, ela está lá e vai resolver da mesma forma o problema. Ela vai reduzir a velocidade e vai controlar o trânsito. E cito aqui novamente as lombadas eletrônicas que foram instaladas em frente a Nossa Senhora de Fátima, onde que hoje temos 4 lombadas eletrônicas. Cada uma custa R$ 1.800 por mês, Ou seja, temos um custo mensal de R$ 7.200 só em frente à Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, para que ela se pague, tem que girar muita infração, muita multa. Não só por ela, mas também como os pardais. Como vimos o caso também nessa semana, onde que o pardal estava logo cedo, por volta das 5h30, instalado próxima ali à Unifique, na 21 de janeiro. Onde que eu, pessoalmente, não sou nem contra a utilização de pardal. Mas no pardal temos mais uma mensalidade de aluguel de R$ 7.500 ao mês, gente. É muito dinheiro. Se for fazer a somatória das lombadas eletrônicas, dos furões e dos pardais, nós vamos passar os R$ 30 mil por mês. R$ 30 mil por mês que poderiam ser investidos em campanha de conscientização e aumentar o sistema ProERD, que forma muito bem os nossos alunos em nosso município. Ou até outra sugestão aqui para a administração municipal: instala uma lombada, uma faixa elevada em frente à Nossa Senhora de Fátima, e esse aluguel de 7.200 de lombada eletrônica, doa para a Nossa Senhora de Fátima, para que ela possa investir, para que ela possa crescer, para que ela possa atender ainda mais crianças aqui no nosso município, pela alta fila de creches que nós temos corriqueiramente aqui em nosso município. Ou até, por fim, gente, por que não doar todo esse dinheiro de R$ 30 mil por mês e fazer exames de alta complexidade, de média complexidade, ou até utilizar com o nosso cardiologista que foi dispensado? Lembro muito bem que o prefeito, em reunião, colocou de que cada real gasto com lombada eletrônica, com furão ou com pardal, se salvar uma vida, vai ser muito bem pago. E o cardiologista que foi dispensado, se ele salvar uma vida por mês, não vai dar o mesmo efeito? Não é o mesmo efeito e a mesma frase em duas situações diferentes? Gente, eu não acredito de que Pomerode, mais uma vez, vai perder a oportunidade de fazer a coisa certa, de desrespeitar aquilo que foi falado em campanha. Foram mais de 60 reuniões que alguns vereadores aqui participaram durante a campanha. Eu, se não me engano, participei de 20, onde é que foi colocado que o GETRAN não iria ser usado como indústria da multa. E para que essas lombadas eletrônicas se paguem, tem que multar. Tem que botar o pardal às 5h30 da manhã, quando o pessoal está indo trabalhar, para multar também. Vereador Euclides. Permite. Só para completar a sua questão das faixas elevadas, se não pudesse, ou se fosse proibido, como o prefeito falou, que na minha opinião ele mentiu, porque a gente vai conhecendo as pessoas com o decorrer, e você está conhecendo, Fitsen. No Mato Grosso lá não tem uma faixa elevada lá? Não foi feita uma lá? Como é que lá pode? Por que lá fizeram? Pressão da comunidade? Na época, não dava tempo de colocar eletrônica, a comunidade colocou aquelas faixas todas, não sei se vocês lembram, a comunidade colocou um monte de faixa, fizeram a faixa elevada. Mas, enfim, tem a questão das rotatórias também, e dizer que o nosso presidente Bolsonaro tirou mais de 8 mil radares, porque ele fala que no Brasil, infelizmente, essa indústria da multa é só para arrecadar, não é para orientar. Aqui, vou falar novamente, Timbó tirou tudo, está fazendo faixa elevada, e Pomerode, o inverso, enche, mas enche mesmo, E aí, na questão de arrecadar um monte, e na questão de saúde, sempre para baixo, e belo exemplo que eu vou usar na questão do cardiologista. Primeira vez que o prefeito disse aqui, o pardal aí é para salvar uma vida, ele está feliz, se der problema no hospital, porque tirou o cardiologista, o barulho vai ser grande. Permite-me uma parte, vereador. Claro. Obrigado, vereador Rafael, parabéns pelo tema levantado.
A gente sabe, como eu falei, esse assunto vai longe aqui nesta casa, até porque esta casa é para defender o interesse da comunidade. Para isso é que nós fomos eleitos, fiscalizar o executivo atendendo o interesse da comunidade. Nós sabemos que o Alto da Serra é um local, lá sim, lá deveria de ter lá no mínimo umas 5 lombadas eletrônicas, para que as pessoas lá realmente andassem 40, 50 km por hora, lá deveria. A gente sabe que lá é uma negligência do Estado, mas que lá o Executivo poderia fazer um escarcéu para trazer faixas, esses radares lá no Alto da Serra, Pomerode Fundo, enfim, esses lugares críticos que a gente sabe que tem essa demanda. Quero aqui pontuar em relação ao cardiologista, vereador Euclides, que eu não sou favorável ao corte do profissional. Quero deixar bem claro que o hospital, no caso, vai ter que agir de uma outra forma, com outro procedimento. Da mesma forma que sempre briguei com Vossa Excelência e os demais colegas para que a gente coloque mais um profissional que seria para estar lá também de plantonista, um pediatra para atender a nossa população. Acho que cortar profissional não é o caminho, né? Então, por isso que a gente até fez todo esse trabalho, aquela análise ali, em relação aos pagamentos, para que a gente fizesse um trabalho enxuto para atender melhor a nossa população. E eu quero dizer assim, tanto a questão do GETRAN, esta casa aqui não foi consultada para nada, que fique bem claro para a comunidade que os vereadores não têm interferência nenhuma nessas ações que está sendo feita pelo Executivo. O vereador aqui nenhum foi consultado, e só se alguém for eu não tenho conhecimento. Mas os vereadores não foram chamados para nada. Em relação ao convênio do hospital também, os vereadores não foram chamados para nada. No último dia chamaram os vereadores que estavam assinando o convênio, mas nós não sabíamos de nada, o que estava escrito lá. Simplesmente assinaram na nossa frente, mas o que estava lá dentro, os vereadores não tinham nenhuma informação. Mas isso aí vai longe e nós vamos discutir muito ainda. Obrigado, vereador, pela parte. Lodimar, por favor. Obrigado, Rafael. Em relação à fala do prefeito, essa resolução eu entendi de uma outra forma, quando ele colocou que essa resolução ela não proíbe a faixa elevada. Nós temos ali que ela cobra um redutor de velocidade que se antecede à faixa elevada. Então, além de nós colocarmos uma faixa elevada, nós temos que colocar um redutor de velocidade antes. Quanto exemplo de estreitar a rua, colocar tachões ou até mesmo uma lombada eletrônica antes da faixa elevada. Em relação à lombada eletrônica, em relação à faixa elevada, eu tive um questionamento com o pessoal que salva vidas. Motorista de ambulância, que anda com o caminhão de bombeiros. Então, essas pessoas sim, elas necessitam depressa. Essas pessoas, elas precisam daquele segundo, daquele tempo que eles reduzem numa faixa elevada. Então eu gostaria muito que os senhores vereadores se entrassem em contato com essas pessoas em relação ao corpo de bombeiros, pessoal das ambulâncias, e olhem e analisem também a opinião em relação que essas pessoas têm da diferença da lombada eletrônica e da faixa elevada. Obrigado, vereador Rafael. Obrigado, Lodimar. Só para colocar, em primeiro momento, onde é que eu questionei o prefeito sobre essa questão, ele falou de que teria que botar uma lombada eletrônica antes e depois da faixa elevada. Só quando eu pedi para que em reunião que ele lesse a resolução do CONTRAN que proibia a instalação da faixa elevada, que aí ele reconheceu de que não é apenas lombadas eletrônicas que podem anteceder uma faixa elevada, mas sim outras questões. E, por último, ele reconheceu de que não saberia me dizer como isso poderia ser feito, né, onde ele declarou de que não tinha pessoal técnico, né, para ler uma resolução do CONTRAN, né, e deduzir como é que uma faixa elevada tem que ser instalada com essa nova recomendação. É isso que ele colocou. Ou seja, mais uma resposta idiota, né? Porque enquanto tiver respostas desse nível aqui, eu vou vir aqui em tribuna e vou colocar exatamente como foi conversado. Porque há 2 semanas atrás ele colocou para 2 vereadores, eu e mais um vereador, de que as lombadas eletrônicas e pardais foram comprados e que o sistema iria ser alugado. Ontem, né, ele declarou de que todos são alugados. Como é que funciona isso aí?
Entende? Obrigado, Sala das Sessões. Ótima semana.